Olá, querido irmão, bom dia. Nós vamos começar mais um devocional nesta manhã. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, toda a sua família. Vamos olhar agora para o Salmo de número 35. Vamos ler o Salmo, é um salmo extenso, de certa forma são 28 versículos, mas eu quero lê-lo todo. Eu vou usar uma tradução diferente hoje. Nós estudamos na terça-feira sobre o uso de várias traduções bíblicas. Hoje eu vou usar uma tradução chamada Nova Versão Internacional. A proposta dessa tradução é ser o mais clara possível. Então eu vou ler esse texto usando essa tradução. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo, prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que me procuram matar, recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me preparam uma armadilha. Sem motivo, abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam. Sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu o louvarei com todos os ossos do meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Quem além de ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal, estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava. Humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram, triunfantes, juntam-se contra mim. Pessoas que nem conheço me atacam, agridem-me sem cessar. Zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes. Livra-me desses leões. Então lhe darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Não permita que os meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes que me desprezem os que me odeiam sem razão. Não falam de paz. Tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Gritam: Ah, agora o pegamos. Nós o vimos com os próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor. Não permaneças calado, Senhor, e não me abandones agora. Desperta, levanta-te para fazer justiça. Defende minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a tua justiça. Não permita que os meus inimigos riem às minhas custas. Não deixe que digam: conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com ele. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem, que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. É preciso entender algumas coisas do contexto. Aqui nós estamos lendo uma canção e um poema que foi escrito pelo rei Davi. É interessante a gente observar as diferenças do contexto da vida. Davi era um rei que durante toda a sua vida viveu cercado de guerras, teve momentos de paz, mas teve guerras quase todos os dias da sua vida. Não apenas havia o perigo dos inimigos externos que vinham tentar destruir Israel, e também a ideia de que Davi invadiu vários territórios para poder tomar aquelas terras que o Senhor havia prometido a Moisés e a Josué. Então Davi sempre estava em guerra. Então, num contexto de guerra, a expressão meus inimigos, meus adversários, é muito usada nos Salmos. Não se trata das pessoas meramente do povo de Deus. Está falando dessas guerras que havia de fato contra inimigos, contra tropas
que vinham de fora atacar Israel, e também o ataque dessas tropas de Israel a essas tropas inimigas como os filisteus, os amonitas e até mesmo os moabitas em alguns momentos. Um outro problema também é que havia dentro do reino de Israel homens que conspiravam para tirar Davi do trono. Isso aconteceu, por exemplo, com Aitofel, que ajudou Absalão a tirar Davi do trono. Então havia também essa conspiração interna de pessoas que não queriam o reinado de Davi, que não aprovavam o reinado de Davi e ficavam tentando destruir o seu reinado. É nesse contexto que a palavra inimigo, adversário, é usado. Por que nós precisamos entender isso? Porque a Bíblia não nos autoriza a querer o mal das pessoas. Por exemplo, nós não podemos orar como Davi orou aqui, dizendo: Senhor, destrua os meus inimigos, os meus adversários. Por quê? Porque de fato nós não temos inimigos e adversários desse mundo. Talvez nós temos pessoas que em alguns momentos podem discordar de nós, podem não gostar de nós, mas nós não somos autorizados a fazer isso. Tanto que no Novo Testamento é dito para nós orarmos pelos nossos inimigos, e é para nós perdoarmos os nossos inimigos. Há uma progressão aqui. O que acontece com Davi é uma causa excepcional de um período de guerra, de um reinado, não tem nada a ver com a vida cristã. Isso então tem que ficar claro para nós. Davi está se referindo a inimigos militares, a pessoas que queriam destruir o seu reinado. Ele não está se referindo a pessoas no dia a dia. É dito no Novo Testamento, por Jesus Cristo, que nós devemos orar. Por exemplo, se nós estivéssemos em guerra contra qualquer país, nós, como brasileiros, íamos querer vencer os nossos inimigos, né? Aqueles contra quem nós estamos guerreando. Por exemplo, se você de repente fosse um rei e tivesse no poder, você talvez teria inimigos, e você poderia dizer: olha, eu tenho inimigos que estão tentando me destruir. Mas na nossa vida comum, diária, da vida cristã, nós podemos até ter pessoas que nos odeiam, mas nós não temos autorização do Senhor para orar pedindo o mal dessas pessoas. Pelo contrário, nós somos ensinados pelo Senhor a orar para que Deus os abençoe, para que essa situação passe. É dito também que, se possível, tenhais paz com todos. Ora, em alguns momentos não é possível, em alguns momentos o conflito vai existir, né? Alguém pode de fato se colocar como um inimigo seu, mas você, como um cristão, aprendendo com os ensinamentos de Jesus, é preciso olhar para Davi e olhar para Jesus com uma progressividade, né? Ou seja, Jesus fez muitas coisas que Davi disse nos Salmos, mas também Jesus veio para poder abrogar a lei e estabelecer a nova aliança. Na nova aliança é dito para nós que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Isso aponta também para um fato interessante. Os cristãos quase sempre viveram em perseguição. Os cristãos quase sempre foram perseguidos. Por exemplo, no Oriente Médio, muitos cristãos são degolados, decapitados pelo Estado Islâmico. Na África, isso também acontece. De certa forma, essas pessoas são nossos inimigos. Mas nós não temos autorização do Senhor para poder pegar em armas e ir lá e matar, por exemplo, essas pessoas, a menos que isso seja legalmente feito. Por exemplo, uma guerra, e nosso exército, o exército do Brasil, um exército americano, vai lá e entra em guerra, e se alguém for alistado, como nós temos entre nós militares, né? Por exemplo, um militar, ele precisa usar do uso letal da força, né? Então, de certa forma, ele está lutando contra os bandidos que são seus inimigos. No mais, é nos dito para orar, é nos dito para amar, é nos dito para entender que essas perseguições são comuns na vida do povo de Deus. E o povo de Deus sempre tem um escape nessas horas, que é a oração. Querido irmão, de tudo que nós temos falado e aprendido nesses devocionais todos, tanto em Salmos, quanto na carta aos Efésios, quanto nos cultos online, nas EBDs virtuais, uma coisa de suma importância para a nossa vida: não pare de orar. Não viva sem oração. Desenvolva o hábito de sempre orar, de depender exclusivamente do Senhor. Faça como o rei Davi aqui. Por mais que ele peça a destruição dos inimigos, mas ele pede para Deus.
Deus, destrua os meus inimigos. Deus, acabe com a alegria deles que ficam rindo de mim, rindo da minha desgraça. Portanto, nós aprendemos esse princípio importante para a nossa vida. Não paremos de orar. Ore sem cessar. Ore pela essa situação, ore pela igreja, ore pelos seus amigos, ore pela perseguição que pode vir sobre a sua vida, pelo testemunho do Evangelho. Há momentos em que você, por testemunhar de Cristo Jesus, vai sofrer perseguição. Ore, ore, coloque diante de Deus essas coisas. E Deus está olhando para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e entenda que em todo tempo a justiça vem sempre do Senhor. Amém? E até nosso próximo devocional.